Vamos lá, tá iniciando a gravação. Pronto, agora estamos gravando. Então, como estava dizendo, eu só queria refazer, primeiro, reexplicar muito rapidamente aquela questão do teorema central do limite. Como eu estava dizendo antes, eu sou meio perfeccionista, então eu acho que vale a pena eu dar uma passadinha de volta nesse assunto. E eu quero mostrar para vocês, eu refiz o experimento do Excel, que eu não gostei da maneira como eu fiz da última vez, acho que não ficou legal, não ficou bom. Então eu ajeitei aquele experimento para ficar mais claro. Eu acho que agora vai ficar legal, tá? Então me permite aí uns 5, 10 minutinhos para fazer uma rápida revisão sobre o teorema central do limite e mostrar o exemplo do Excel de novo, depois a gente finaliza esse módulo 1 com a distribuição aqui quadrado, e aí vamos para o módulo 2, que é um módulo bem curtinho também. O módulo 2 e o módulo 3 vão ser dois módulos bem curtinhos, e eu acho que aí uma ou 2 semanas, uma semana e meia para cada um deles, e depois o quarto módulo, que daí ele leva um pouquinho mais de tempo, talvez um mês aí no quarto módulo, que é a parte de simulação, tá? Esse módulo 1 que a gente está finalizando hoje na minha opinião, o módulo mais importante dessa disciplina, tá? É importantíssimo, tá? Depois o módulo 4, parte de simulação, tá? Então, galera, só, deixa eu então, fazer uma revisão e fazer uma explicação um pouco mais legal desse teorema do limite central aí. Quem já está sabendo, quem assistiu o vídeo que eu mandei, que é um vídeo bem legal, eu assisto vários vídeos, assim, né? Para a gente sempre estar descobrindo maneiras de estar melhorando, né? Melhorando o ensino, né? E aquele vídeo eu achei bem legal. Tem vídeos que não são bons, tem aulas que não são boas e tem até gente que ensina coisa errada, tem muita gente que ensina coisa que não está muito legal na internet, então você tem que tomar um cuidado quando você está estudando aí por vídeos encontrados aí pela internet, né? Principalmente no YouTube, tá? Mas aquele que eu mandei para vocês eu achei bem legal, tá? Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir. Alguém chegou a assistir aquele videozinho lá, não? Aquele que fala do teorema do limite central lá? Alguém chegou a ver, não? Se ninguém viu ainda, vale a pena assistir. É uma explicaçãozinha bem legal. Tá em inglês, tem vídeos bons em português também, mas vai de cada um, né? Se você preferir, tem vários lá no YouTube em português, né? Então, galera, é o seguinte, ó, só para relembrar, eu vou botar aqui, deixa eu botar um novo slide aqui. Deixa eu botar um em branco aqui, ó. Seguinte, e deixa eu só também ver, para ele não perder, caso ele derrube a gente aqui. Por falar em derrubar o PowerPoint, comprei uma nova mesa digitalizadora de uma outra marca. Deve chegar na quarta-feira. Fazer uma experiência aí para ver se para de ocorrer esse problema de derrubar o nosso PowerPoint, né? Então vamos ver, quarta-feira deve chegar aí, na quinta-feira daí a gente já inaugura essa mesa nova. Vou botar aqui para salvar cada 2 minutos, ok? Então, ó, galera, vamos lá. Então, só uma revisãozinha rápida, novamente. Então, a gente vai botar aqui, vou escrever isso aqui como, botar assim, uma revisão do teorema central do limite, ou como alguns falam, teorema do limite central, né? Então, galera, é o seguinte, qual que é a ideia, então, desse teorema, né? Qualquer coisa que a gente tenha, qualquer sistema que a gente tenha, na indústria, nos negócios, não importa para nós o que é esse sistema, não importa qual é o que a gente está medindo. É o tempo de um processo, é um custo de uma etapa de um projeto. O que é essa grandeza? Não importa. Que distribuição que ela tem? Pode ser uma distribuição completamente maluca ou algo muito complexo, não importa. O que importa para nós aqui é o seguinte, né, é que esse teorema nos diz que
Olha, vamos supor que eu esteja medindo o tempo, tá? O tempo de produção aqui numa linha de produção, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, vou fazer, vamos supor, 20 leituras desse tempo de produção. Então, vou lá e faço, então, uma primeira amostragem com 20 leituras. Então, a primeira leitura deu um tempo 1, depois a segunda deu um tempo 2, um tempo 3, etc. Né? Até um tempo... Oh, pensei que ia derrubar aqui já. Até um tempo 20, por exemplo. Né? Depois eu faço uma segunda amostra. Né? Aí leio mais 20 tempos. Então, eu li um novo tempo 1, um tempo 2, um tempo 3, certo? Mais 20 tempos. E eu faço isso também várias vezes. Vamos supor que eu fiz isso 30 vezes aqui. Uhum. Então, li um tempo 1, li um tempo 2, etc., até um tempo 20. Então, veja o que a gente fez. Não importa o que tem aqui. Eu tenho uma grandeza, eu faço, por exemplo, aqui eu faço 30 amostras lendo 20 vezes. Então, no meu caso aqui, o meu N, o tamanho da minha amostra, né, é, nesse caso, 20. O que o teorema central do limite nos diz? Olha, essa média aqui, ó, essa média, vamos chamar essa média de x1 barra, é a média das amostras se comporta, então aqui eu teria uma média 1, aqui eu teria uma média 2, aqui eu teria aqui uma média 30, por exemplo. Ele diz que essa média, essa grandeza, que é a média das amostras, essa média se comporta como, aproximadamente, como uma distribuição normal. Tá? Agora, esse limite serve, esse teorema serve tanto para a média amostral, como para a soma também, né? Para a soma amostral. Então, se eu somasse esses 20 tempos, me daria aqui um S1. Se eu somasse esses outros 20 tempos aqui, me daria um S2. Se eu somasse esses 20 tempos aqui, me daria um S30. Essa variável S também se comporta aproximadamente como uma normal. Ó, derrubou. Derrubou o meu PowerPoint já. Sabe que eu acho que tem a ver, estou pensando nisso agora, eu acho que pode ter a ver com a temperatura. De manhã o notebook não está tão quente, e a própria temperatura ambiente não está tão quente. E ele não cai tanto. Hoje de manhã, por exemplo, ficou a manhã inteira ligada, mas durante a aula ele caiu uma vez, não sei nem se caiu duas vezes. E demorou para cair a primeira vez. E agora com vocês aqui, mal começou a aula, ele já caiu. Então pode ter a ver com a temperatura, talvez seja esse o problema, hein? Alguma coisa com temperatura que não esteja, tá? Pode ser que seja isso. Então talvez aqui eu possa fazer o seguinte: meio-dia e meio desligo o computador e quem sabe 1h30 ligo de novo, né? Vamos ver. Então vamos lá, deixa eu salvar isso aqui. Deixar aqui. Então, continuando aqui, só refazendo aqui que ele... Então, esse S, essa variável também se comporta como, aproximadamente, como normal. Bem, o pré-requisito aqui, claro, que N seja suficientemente grande. Bem, eu botei 20 aqui, ó, geralmente um N de 30 já está legal, tá? Um N de 30 é legal. Naquele exercício onde tinham 12 pastas de dente, não sei se vocês lembram da semana passada, o N era 12, e já foi uma aproximação razoável, tá? Ele já aceitou, tá? Bem, o que a gente faz, então? Bem, vamos pensar aqui em média. Então, a gente vai dizer que o N, o X barra, no caso, a média de uma amostra, vai ser aproximadamente normal, certo? E, deixa eu apagar esse parênteses aqui.
aproximadamente normal, com a média sendo a média do meu sistema aqui, que vai ter uma média e um desvio padrão, né, no meu sistema aqui, e com desvio padrão, ou no caso a variância, como sigma ao quadrado n, né? Tá? Perdão, deixa eu arrumar isso aqui. Isso, não, tá certo, é isso mesmo, tá? Sigma ao quadrado n, no caso da média. No caso da soma, do SN, SN vai ser aproximadamente normal, com a média nmi e variância vai me dar sigma ao quadrado vezes n também, certo? Claro que aí o desvio padrão aqui fica a raiz disso, da raiz sobre sigma raiz de n, aqui sigma são raiz de n, né? Ok? Pode ser, Davi. Na realidade, eu não preciso nem botar um ventilador. Eu até vou ligar agora. Eu tenho aqui um ar-condicionado. Parece que eu estou sem pilha no controle aqui, mas vamos ver se pega. Até vou dar uma ligada aqui no ar aqui, vamos ver. Minha pilha, eu vou ter que trocar essa pilha aqui. Deixa eu abrir a janela aqui um pouco. Vou dar meio um pouquinho de janela, eu tenho que trocar a pilha. Estou sem pilha aqui no meu controle. Tá? Mas eu abri a janela aqui para ver se dá uma resfriadinha. Então, olha só. Sim, Júlio, eu já fiz a chamada. Vamos lá. Então, olha só. No caso do exemplo, já está entrando um ventinho aqui bacana. No caso do Excel lá, tá? Olha só. Como falei para vocês, eu melhorei aqui a explicação, não estava legal daquele jeito da semana passada, agora ficou show. Por falar nisso, deixa eu ver aqui, tá? Como ele derrubou nós, mas está tudo certinho. Então, olha só. Vamos supor que eu tenho, então, eu faça 20 amostras de um determinado, vamos supor que seja um tempo isso aqui, de um sistema, eu nem sei qual que é a distribuição, mas eu fiz uma estimativa aqui, eu sei que a média real desse sistema, por exemplo, é 7,5, tá? E o desvio padrão aqui, o desvio padrão real aqui, aqui vai ser 1,44, né, o desvio padrão real lá, tá? Bem, eu faço então, eu pensei que eu vou fazer 20 amostras, 20, podia, ali no meu PowerPoint poderia ter posto 30, tá? Mas aqui eu fiz 20 amostras de n igual a 10. Então, olha só, eu peguei aqui 10 tempos, isso aqui seria os meus 10 tempos para a minha primeira amostra X1. Qual que é a média desses 10 tempos? Deu 8. Depois, a minha segunda amostra, então peguei outros 20 pontos, 20 leituras, isso aqui seria minhas 20 leituras de X2. Aí deu aqui uma média 8. E assim fiz 20 vezes com n igual a 10. Então, o que o teorema está me dizendo? É o seguinte, olha, por exemplo, qual é a probabilidade de uma próxima amostra, da média da próxima amostra, por exemplo, ficar abaixo de 7 minutos. Vamos supor que sejam minutos, tá? Vamos supor ficar abaixo de 7 minutos. Então, poderia ser uma pergunta, qual que é a probabilidade, olha aqui, qual é a probabilidade da próxima média, né, da próxima média ficar abaixo de 7? Naquele exemplo das famílias da Carolina do Norte, da média salarial, lá a gente tinha qual que é a probabilidade da média de 100 famílias, entendeu? Então, lá teve uma parte A que era a média para 100 famílias, uma média para 225 famílias. Bem, nesse caso aqui, qual que é a probabilidade da média ficar abaixo de 7? Né?
Então, veja, eu também fiz o seguinte, eu fiz uma outra coisa. Eu estou tentando validar. Então, essa variável aqui, ó, que representa a média da amostra, esse x barra, vai se comportar aproximadamente normal, e por se comportar aproximadamente normal, eu consigo usar as tabelas Z. Então, eu transformo isso aqui numa variável Z, né? Lembra da formulinha lá, ó, que era isso aqui? Só que você imagina que no lugar desse xn seja, na realidade, no lugar desse sn seja um xn, né? Tá? Porque aqui ficou um pouquinho, isso aqui é do livro lá, ficou um pouquinho confuso, mas imagina que, na realidade, o que eu tenho aqui seja... cadê aqui? Eu não quero isso. Não, onde é que está aqui? Tudo bem, vamos pegar aqui um... X. Vamos ver aqui. Onde é que tem o que eu estou querendo? Eu não sei onde é que está aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui. Pronto. Esse cara que eu estou querendo. Então, imagina que um lugar desse... eu tenho aqui é isso. Inicial, formatar. E aí, só para não ficar ali assim, ó. Pronto. Entenderam? Ó? O que eu tenho é isso aqui, ó. Eu estou aproximando, então, essas médias para uma distribuição normal, posso transformar essa variável numa variável Z, aproximadamente, então, uniforme, e aí posso fazer as minhas inferências em cima de médias. Então, a probabilidade, por exemplo, a probabilidade de uma média de N com 20 elementos, me dá uma média que fica abaixo de 7, vai ser o quê? Aqui, ó. 7 menos 7,5, que é a média real do meu sistema, dividido por sigma raiz de n, onde sigma é o meu desvio padrão real, que é 1,4433756, esse aqui é o sigma real, e dividido por raiz de n, nesse caso o meu n é 10, então dividido por raiz de 10. Então, esse sigma raiz de n vai dar 0,4564, que está aqui. Resolvendo essa equaçãozinha, essa divisão aqui, isso vai dar menos 1,095, e isso me dá 13,67. Isto é, existe aí 13,67% de chance de uma média amostral ficar abaixo, né, de 7 minutos. Fica abaixo de 7 minutos. É isso que eu tenho a dizer. Então, eu estou usando aqui conceitos da distribuição normal, com a tabela Z, estou usando esses conceitos para um comportamento que eu nem sei o que é. Podia ser qualquer coisa. Nesse caso aqui, ó, eu simulei a distribuição uniforme. Então, eu estou dizendo que a probabilidade de uma média ficar abaixo de 7 de 13%, de uma média ficar abaixo de 7 minutos, é de 13%, usando conceitos da distribuição normal, mas em cima de um sistema que eu nem saberia o que é, eu sei que é uniforme de 5 a 10, porque eu criei, mas eu nem precisaria saber que distribuição que ela tem. Tá? Beleza? Poderia repetir isso fazer para soma, por exemplo, né? Então, eu pegaria essa amostra de 10 aqui, ao invés de fazer a média, eu fazeria a soma. Então, eu teria aqui 20 somas, certo? Então, eu poderia repetir todo o processo para essa variável Sn de soma. Tá bom? Bem, eu acho que com isso, na minha opinião, agora está bem claro assim, qual que é a ideia do teorema, mas é óbvio que se alguém está com alguma dúvida aí, claro, perguntem, né? Assistam esse vídeo novamente, assistam aquele vídeo que eu mandei, tem outros ainda, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Tranquilo?
Então, com isso, a gente finaliza o teorema central do limite. E para a gente finalizar o módulo 1, tem mais uma distribuiçãozinha, que é a distribuição de Qi quadrado. Essa distribuição, na realidade, ela... Deixa eu fechar isso aqui agora. Mas só ver que ele não pediu para salvar. A distribuição, deixa eu fechar isso aqui também. Joia. Eu acho que agora ficou, né? Acho que agora ficou mais claro, né? A distribuição... Cadê? Mas quando ele fechou o PowerPoint, ele fechou a minha... Já tinha deixado separado aqui, mas como ele derrubou o PowerPoint... Opa, não, finalzinho. Preciso do finalzinho dela, peraí. A distribuição de Qi quadrado... Tá? A distribuição de Qi quadrado é uma distribuição interessante. Por falar nisso, ó, Qi, o que é essa letra grega? Parece um X, mas não é X. Tá? É essa letra grega aqui. O nome dela é Qi quadrado. Não pensem que eu estou calculando o quadrado de Qi. Não estou calculando o quadrado de Qi. É o nome da distribuição. Podia ser A, B, X, Y, Z, qualquer coisa. Né? Claro, Z não, porque já tem uma... Né? Mas é o nome dela, é Qi quadrado. Agora, esse quadrado dela aqui vem da relação que essa distribuição tem com a distribuição Z, que é a nossa distribuição padrão, ou distribuição padronizada. Né? Ele diz o seguinte, então se definiu uma variável, né? Uma variável x, cujo valor, na realidade, é o quadrado de uma variável z. Tá? Então, a distribuição de Qi quadrado, ela é basicamente... Deixa eu criar um outro slide aqui. Qi quadrado, essa distribuição, ela é... Ela é simplesmente... Lembra que isso aqui é o nome, tá? Esse aqui é o nome dela. Ela é simplesmente o quadrado de uma distribuição Z. Bem, se você tiver apenas um único termo, né, nesse caso a gente diz que K igual a 1, né, a gente diz que essa é uma distribuição com 1 grau de liberdade. Tá? Eu já vou falar sobre esse negócio de grau de liberdade já, tá? Liberdade. Para que é, para que serve. Tá? Bem, se ela é uma distribuição que ela é a soma de duas distribuições Z, então K igual a 2. Né? A gente diz que ela tem 2 graus de liberdade. E assim sucessivamente. Né? Então, uma distribuição de Qi quadrado, ela pode ter K graus de liberdade. Isto é, se a composição de K distribuições Z. Tá bom? Olha, a distribuição Z a gente já conhece. É a distribuição normal, cuja média é zero, com variância ou desvio padrão 1. Né? Aqui. Certo? Variância ou 1, né? Variância ou desvio padrão 1. Bem, na hora que você pensa o seguinte, aqui eu tenho valores negativos, né? Aqui eu tenho valores negativos, aqui eu tenho valores positivos, vai para o mais infinito, menos infinito, né? Então, mas na hora que eu elevo um número ao quadrado, bem, se esse número é negativo, se toda essa parte aqui de z é negativa, e eu elevo ele ao quadrado, então ela se torna positiva. Então, essa distribuição de Qi quadrado, ela é sempre positiva, sempre, ela não existe
ela não existe nada negativo nela, certo? Os únicos valores possíveis para ela são valores positivos. Agora, o shape dela, eu estou pensando aqui na função densidade, né? Na função densidade. O shape dela vai depender de quantos graus de liberdade eu estou trabalhando. Certo? Se eu estiver fazendo, se eu estiver trabalhando com um sistema onde eu sou melhor representado por 1 grau de liberdade, então eu vou usar Qi quadrado igual a Z ao quadrado. E aí a função densidade tem esse shape aqui. Tá? Se eu estiver num sistema que eu tenha 2 graus de liberdade, aí eu vou trabalhar com isso aqui. Meu Qi quadrado vai ser representado por 2, a soma de duas variáveis normais padronizadas, certo? O meu shape agora vai ser um pouquinho diferente. Então vai ser isso aqui. Se eu estiver trabalhando num sistema que eu precise de 3 graus de liberdade, aí o meu shape já muda, certo? Meu desenho ficou muito ruim aqui, certo? Então, olha só. Então, vou pegar aqui, vou até colocar mais 2 slides aqui, para ficar melhor de mostrar a figurinha para vocês. Vamos pegar esse aqui, vou botar aqui. Então, olha só como eu peguei esse figurinha lá do Wikipedia, tá? Então, olha só. Se eu estiver trabalhando com uma função Qi quadrado com K igual a 1 para 1 grau de liberdade, o comportamento da função densidade vai ser esse. Se eu tiver com 2 graus de liberdade, vai ser esse. Veja que o que vai definir quantos graus de liberdade eu preciso, né, e para que serve isso? Na realidade, essa distribuição de Qi quadrado, ela é muito boa para um propósito principal de comparar amostras. Né? Então, assim, eu quero comparar para ver se uma determinada... Comparar e fazer uma correlação, né? Uma correlação entre parâmetros. Né? Então, se eu quero fazer o que a gente chama de um teste Qi quadrado, aí eu preciso, né, dessa variável Qi quadrado, certo? Então, é para a função teste do Qi quadrado, que vai me dar essa noção de correlação entre grandezas do meu sistema. Geralmente, a gente cria uma tabela onde eu tenho... Bem, eu falo sobre isso aqui, ó, um pouco mais de detalhes. Né, ó. Então, geralmente, assim, ó, o teste Qi quadrado é usado, o teste Qi quadrado é usado para comparar se existe correlação entre variáveis ou grandezas, né, variáveis ou grandezas. Tá? Para isso, então, a gente usa uma tabela Qi quadrado, algo similar, assim, com uma tabela Z. Só que na tabela Qi quadrado, eu tenho o que a gente chama de nível de significância, né? E, geralmente a gente associa o nível de significância a uma letra alfa, né? 5%. Isto é como se eu tivesse assim, olha, eu posso cometer assim, 5% de erro, vamos pensar desse jeito. 5% de erro. O nível de significância de 5% me dá aí, então, 95% de certeza, vamos pensar assim. Né? Então, eu vou comparar um Qi quadrado calculado com base em valores observados e esperados. Então, eu monto uma tabela, eu estou fazendo a leitura, vamos supor que eu estou numa fábrica, estou fazendo lá um determinado experimento e estou medindo lá os valores de qualidade em um determinado produto, durante a produção. Estou medindo a qualidade dele lá. Então, eu estou observando valores para alguns indicadores que me interessam e vou anotando esses valores observados. Com base, então, nesses parâmetros e nas amostras, eu calculo um valor esperado para cada uma daquelas situações. E aí existe ali uma formulazinha, a fórmula me dava algo assim, quer ver? Eu não tinha
planejado mostrar isso para vocês, inclusive nem mostrei para o pessoal de manhã, mas eu vou, deixa eu ver se eu acho um bem rápido aqui, fórmula. Aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Ó. Legal, eu nem ia copiar aqui. Eu até vou botar isso para o pessoal. Ops, não foi? Deixa eu copiar daqui, então. Espera aí. Novo. Copiar esse aqui, ó. Ó. Estão vendo ali, ó? Esse aqui na realidade está como x, mas não é x, tá? É qi quadrado. Tá? Ok? A ideia é a seguinte, eu faço uma relação entre valores observados e valores esperados. Né? Calculo esse qi quadrado. E aí vou comparar na tabela, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui de uma outra aqui, ó. Eu peguei o primeiro que apareceu aqui, tá? Só para ver se ilustra um pouquinho mais aqui. Mas a gente não vai, eu não tenho, infelizmente, não temos tempo. Tá? Não temos tempo para, deixa eu botar num outro slide aqui, para a gente ficar em cima disso, infelizmente. Tá? Então, e aí depois a gente vai numa tabela, olha só, o meu sistema aqui tem quantos graus de liberdade? Tem 2 graus de liberdade. Qual é o nível de significância que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com 0,05, 5%. Qual que é o qi tabelado que eu vou considerar? Né? Ou ainda o x crítico, tanto faz tabelado ou crítico. E aí comparo os dois, o tabelado e o crítico. Vejo, né? Vejo se cai na região que interessa ou não, isto é, né? Se tabelado for menor do que o crítico, se eu aceito ou rejeito uma hipótese, a gente chama de hipótese nula. Tá? Mas não vamos entrar aqui nessa questão agora, realmente exigiria que a gente ficasse, quem sabe, aqui umas 2 ou 3 aulas trabalhando em cima do teste do qi quadrado. Existe o teste qi quadrado, o teste T, né, que são testes bem interessantes. Deixa eu botar esse aqui. Aqui. Certo? Então, a nossa distribuição, então a nossa variável qi quadrado, ela é usada para alguns testes de hipóteses, tá? Um teste de hipótese especificamente chamado de teste de hipótese qi quadrado, tá? Deixa eu pegar esse, deixa eu copiar esse aqui. Então, a função densidade vai depender do número de graus de liberdade. Veja que quanto maior for o número de graus de liberdade do meu sistema, mais a minha função densidade, a densidade da minha distribuição qi quadrado, se aproxima até de uma curva normal. Ela vai ficando achatada, certo? A função acumulada, ela também muda, né? Então, dependendo de quantos graus de liberdade, eu tenho diferentes shapes, certo? Então, a notação, a simbologia para qi quadrado é essa aqui, né? Depende, então, de K, que é o número de graus de liberdade, certo? A fórmula para PDF, para a função densidade é essa aqui, em função de uma função gama aqui, né? A função gama também, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, se eu consigo uma rapidinha aqui. Função gama, né? A função gama, né? Por exemplo, ó, então, se n
Então, se N... Eu peguei aqui do Wikipedia também, ó. Só uma curiosidade de que você precisar, você vai ter que dar uma olhada atrás, mas eu não sei se você vai precisar mais. Pelo menos você já ouviu falar, se precisar, se dá uma olhada, vai no Google, mas a função gama ela é definida dessa forma. Então, a gama de n mais 1 é a fatorial de n. Isso é uma definição de uma função, né? Então, por exemplo, o que seria gama 3? Gama 3 seria fatorial de 2. O que seria gama 5? Gama 5 seria fatorial de 4. Certo? A função PDF, então, tem isso. Isso para números inteiros, né? N inteiro. No caso de N complexo, que inclui aí, obviamente, os reais, então a gente teria uma situação que seria assim. Né? A definição da função gama. Deixa eu ver que eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Ó. Vou diminuir isso aqui um pouquinho. O legal é que pelo menos você, eu sei que é muito assunto, é muita coisa, né? Mas pelo menos você já ouviu falar, se um dia você se deparar com isso e dizer, você já ouviu falar, então você pode ir atrás e dar uma pesquisadinha, né? Não é algo assim tão comum assim não, tá? Deixa eu botar isso aqui, ó. Depois eu vou botar um outro slide aqui, novo slide. Deixa eu botar isso aqui. Então, isso aqui é da Wikipédia. Deixa eu botar o fonte aqui, ó. Pessoal, qualquer coisa que vocês fizerem, qualquer trabalho, qualquer coisa, se o material não é seu, você tem que citar o fonte, certo? Você tem que citar o fonte. Então, assim, eu sempre tenho esse cuidado, ó. O nosso livro, por exemplo, aqui. Então, eu citei em algum, fonte principal, material do William, livro do William. Então, esse material que eu estou criando para vocês, ele é baseado nessa fonte aqui. Quase tudo que eu tenho aqui é um resumo, estou fazendo essa postilhinha, entre aspas, para vocês, né? É um resumo desse livro aqui, Probability Markov Chains, Queues and Simulation, certo? E às vezes eu pego alguma coisa do Wikipedia, por exemplo, eu também cito, ó, isso aqui foi tirado do Wikipedia, para não caracterizar nenhum tipo de plágio. Vocês têm que criar esse hábito também, pessoal, é importante. Tá? Então, aqui, a função gama, tirando aqui do Wikipedia, aqui, ó, bem completinho, mas vocês olham lá se vocês quiserem, né? No caso de n não ser inteiro, aí você teria que, na realidade, resolver essa integralzinha aqui. Mas, pessoal, vocês não creio. O ideal, na realidade, é o seguinte, se deparou com isso, quem sabe usar aí, deixa eu ver aqui no Excel, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O Excel, geralmente... Gama, retorna valor da função gama. Ó, o Excel tem ela pronta já. Ó. Gama x. Então, gama 6, 120. Gama 6, 120. Gama 6, fatorial de 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Certo? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Certo? Então, o Excel tem a gama aqui, a gama para N. Eu não sei se ele vai ter para um número real. 6,5, olha, ele tem até para um número real aqui, ó, olha só que legal. Botei 6,5 e chegou no 287. Legal, né? Então, gama 7 vai ficar ali no meio, então entre 120 e 720 é o nosso gama 6,5. Certo? Beleza? Então, tá aqui. Olha, só uma curiosidade, então, a função densidade daqui quadrado vai depender do número de graus de liberdade, que é o nosso K,
né? Então, essa é a PDF. A acumulada está aqui também. A média da Qi quadrado é o número de graus. Então, uma Qi quadrado de 1 grau de liberdade vai ter a média 1. Né? Uma Qi quadrado com 2 graus de liberdade vai ter uma média 2. Certo? E a mediana está ali, a moda está ali, e a variância é 2K. Certo? Eu coloquei um outro videozinho aqui para uma outra boa videoaula sobre a Qi quadrado. Tá? Bem, para a gente finalizar aqui, então aqui só vai mostrar então que a Qi quadrado, a aplicação da Qi quadrado realmente vai ser para o teste de hipóteses, né? Posso até fazer o seguinte, só para finalizar essa parte, teste de hipóteses, teste de hipótese, teste de hipótese Qi quadrado. Então, bem, aí você pode dar uma fuçada lá, quem quiser, tá? Deixa eu ver aqui. Também é bastante usado esse teste de hipótese para ajustamento de curva, certo? Então, certo, tens uma amostra, né? E você quer saber, ó, que curva se ajusta a esses dados. Eu até poderia botar que seria uma aplicação muito legal para Qi quadrado aqui, ó, teste Qi quadrado. Bastante usado esse teste para ajustamento de curvas. Então, você tem uma amostra, quer saber qual é a melhor distribuição de probabilidade para aqueles dados. Você pode usar um teste Qi quadrado para isso. Tá? Ok, galera. Sem entrar muito a fundo nesse assunto, deixa eu fechar aqui. Alguma perguntinha? Pessoal, não vou cobrar nada de vocês sobre Qi quadrado, tá? Mas é importante, se eu tiver tempo no final, se eu terminar a simulação, quando eu terminar a simulação, se eu ver que sobrou ali uma aulinha ou duas, que eu acho pouco provável, porque só a simulação em si já poderia ser um semestre, né? Eu volto aqui e a gente aprende a usar o teste do Qi quadrado para ajustamento de curva, tá bom? Beleza? Ok? Beleza? Então, galera, então vou fechar isso aqui. Mas se tiver alguma perguntinha aí, façam, tá? Ok. O módulo 2 trata de uma modelagem, que a gente chama de modelagem por modelagem / análise, né, por cadeias de Markov. Esse assunto também, por si só, poderia ficar aí numa disciplina toda. Existem vários livros dessa grossura só sobre cadeias de Markov, né, processos estocásticos modelados ou representados por cadeias de Markov. Só nesse livro aqui, por exemplo, que esse é um dos assuntos, já são alguns capítulos, certo? E a gente vai ver, olha, vamos ver assim, só um cheirinho do negócio, né? Tá? Beleza? Mas é um assunto bem legal, é uma ferramenta de análise muito boa. Vocês vão ver, eu vou citar e a gente vai fazer alguns exercícios daqui a pouco. Mais amanhã, provavelmente, né? Amanhã e na outra segunda. Mas tem aí uma ampla faixa de aplicações onde a gente pode estar usando
essa ferramenta. Tá? Então, quando o sistema que a gente está modelando, que a gente está analisando, é um sistema estocástico, quer dizer, eu não consigo, eu não tenho certeza do resultado, né, como a gente vem trabalhando até aqui. E quando o resultado, isto é, vou chamar assim, o próximo estado, depende apenas do estado que eu estou agora, né? Então, olha só, dependendo do estado que eu estou agora, eu tenho uma probabilidade de estar no estado A, B ou C, né? Independente do que ocorreu antes desse momento, independente da história, até eu chegar nesse ponto que eu estou, né, a gente tem um processo de Markov. É um processo que a gente diz sem memória. Né? Então, bem, antes de eu ilustrar, uma palavra-chave para nós aqui é essa palavra estado. O que é um estado? Né? Então, se eu perguntar para você como é que você está agora, hoje, você pode dizer, eu estou bem, estou ótimo. Ou você pode dizer, não estou muito bem, estou, né, estou chateado. Então, assim, esse é o teu estado emocional, quem sabe. Né? O que é um bom exemplo de estado. Né? Um outro exemplo de estado, você vai numa fábrica, tem lá uma linha de montagem e você vê que tem uma máquina lá que está parada. O estado dela pode ser parado. Agora, pode ser parado de ociosidade, ela está ociosa, ela não tem o que fazer, está parada. Ela está boa para trabalhar, mas ela está ociosa. Ou, de repente, ela está parada porque ela está em manutenção. Né? Então, pode ser que o estado dela seja, por exemplo, em manutenção ou em falha. Esse é o estado dela. Ou ela pode estar trabalhando, está em operação. Uma máquina boa operando, certo? São 3 estados diferentes daquela máquina, certo? Então, um estado nos dá essa ideia de como é que está o negócio. Veja, eu já vi videoaulas onde representam um estado por um verbo no infinitivo, né? Por exemplo, correr. Pô, não vou dizer que o estado do cara é correr, né? Posso dizer que o cara está correndo, ou em corrida, ou correndo, mas correr. Então, geralmente, e olha que eu já vi aulas assim, tá? O cara representa um estado por um verbo no infinitivo. Não é legal, dá a impressão que o cara não entendeu a ideia de um estado, né? Tá? Então, a gente vai pensar assim nesse sentido, que como se encontra o sistema. Né? Deixa eu colocar um outro slide aqui para vocês. Tá? Então, olha só. Alguém poderia dizer, se eu pensasse, né, se eu pensasse para o cara, como é que você está? Olha, eu estou, ou a máquina, como é que a máquina está? A máquina pode estar, por exemplo, operando. Então, eu vou representar os estados por um círculo. Tá? Faz de conta que isso aqui é um círculo. Ou a máquina pode estar ociosa. Ela está boa, mas está parada, não está fazendo nada. Ou ela poderia estar em manutenção, por exemplo, em manutenção. Poderia estar quebrada, por exemplo. Vamos supor que ela estivesse quebrada. Pode ser a manutenção preventiva, tá? Ela para, ela não está quebrada, ela está boa, mas está em manutenção preventiva. Tá? Aqui seria a manutenção corretiva, por exemplo. Vamos supor que fosse isso. Tá? Bem, então, eu tenho 3 estados, por exemplo, da minha máquina. Né? Olha, e existe a possibilidade de mudança de estado. Bem, eu poderia estar operando e parar aí para ocioso. Ociosa, ela poderia voltar a operar. Veja que a mudança de estado
a gente representa por setas, tá? São transições, como a gente diz. Em operando, eu poderia, de repente, quebrar e entrar, por exemplo, em manutenção. Em manutenção, ela poderia voltar a operar. Eventualmente, em manutenção, ela poderia ficar, ficou boa e ficou ociosa. Bem, de ociosa para manutenção, se fosse uma manutenção preventiva, até pode ser. Então, assim, ela não iria, estando ociosa, talvez ela não quebrasse. Se bem que se tem equipamentos que ficam muito tempo ociosos e estragam por ociosidade. Então, eventualmente, até poderia, em determinados equipamentos, até acontecer isso também. Tá? Ficou muito tempo ociosa e acabou estragando. Tá? Pode ser. Ok? Então, veja, eu tenho aqui um estado que eu poderia até, em vez de ficar escrevendo esses nomes longos assim, eu poderia dizer, esse aqui é um estado A, esse aqui é um estado B, esse aqui é um estado C. A gente pode até dizer o seguinte, esse aqui é um estado I, esse aqui é um estado J, esse aqui é um estado K. A gente pode até usar números. Esse aqui é um estado 0, esse aqui é um estado 1, esse aqui é um estado 2. Geralmente a gente usa letras, tá? Letras ou até nome mesmo, mas... E os números, a gente vai evitar usar o número até para não dar confusão com o que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente vai manipular alguns números, umas tabelas e tal, matrizes, né? E aí, como elas têm números, a gente evita. Então, aqui, um estado ABC, né? Como é que está o dia hoje? Como é que está o dia hoje? Então, você poderia dizer o seguinte, o dia pode estar, por exemplo, ensolarado, poderia ser um estado E, para o meu dia, para o meu clima. Poderia estar nublado, poderia ser um estado N. Poderia estar chovendo, poderia ser um dia chuvoso. E aí eu posso ter aqui, então, as minhas transições entre esses estados, certo? Bem, o que me leva de um estado para outro? Bem, isso aqui, essa transição, ela está associada a uma probabilidade, tá bom? Então, existe uma probabilidade aqui, vamos supor que do ensolarado para o chuvoso, vamos supor que aqui em Florianópolis, na época de inverno, do ensolarado para o chuvoso, vamos supor que tivesse aí 15% de chance para o dia seguinte ser chuvoso. Qual é a probabilidade, se está ensolarado, para o dia seguinte ficar ensolarado? Então, poderia ter uma probabilidade de um estado para ele mesmo. Então, hoje está ensolarado, amanhã permanece ensolarado. De repente, poderia ser aqui, só uma brincadeira aqui, 60%. E de ensolarado para nublado? Veja, o somatório das probabilidades tem que fechar 100%, tem que fechar 1. Obrigado a fechar 1, tá, pessoal? Porque, assim, ou ele fica no estado em que se encontra, ou ele vai, seria essa opção aqui, né? Fica no estado em que se encontra, ou ele vai para um outro estado, né? O importante é que alguma coisa tem que acontecer. Ou ele permanece, ou ele sai. Não teria uma outra alternativa. Então, ele pode sair por aqui, ou pode permanecer. Então, tem que fechar 100%. Olha, só tem essas 3 possibilidades. Aqui tem 60%, 15% dá 75%, aqui é obrigado a ser 25%. Então, tem 25% de chance de hoje ser ensolarado, mas amanhã ficar nublado. E assim para todas as possibilidades. Vou botar aqui só de brincadeira aqui, tá? Aqui daria 0,30, né? E aqui... Não sei porque ele apaga às vezes. (65) mais 35, 100%. Entenderam? Joia? Então, olha, eu tenho um sistema, seja lá qual é o sistema que estás analisando, eu tenho um sistema que ele tem estados possíveis, né? Eu poderia representar o seguinte, agora, nesse exato momento, qual que é a representação, então,
da minha situação atual. Vamos supor, esse meu momento é o momento N, tá? Ou esse meu momento é o momento inicial 0, tá? E tanto faz aqui. Vamos supor que nesse meu momento inicial 0, o meu sistema esteja... Eu vou representar por uma matriz essa situação aqui, ó, ENC. Né? Se eu estiver em N, então eu vou representar nessa ordem. A ordem você escolhe, tá, pessoal? Tanto faz aqui, tá? Vamos supor que eu esteja nessa ordem aqui, ó, ENC. Então, se eu estiver em E, eu coloco um 1. Se eu estou em E, eu não posso estar em N ou em C. Eu tenho que estar em um desses estados possíveis aqui. Não posso estar em 2 estados ao mesmo tempo. Se por acaso acontecesse, não, é nublado e chuvoso ao mesmo tempo, está nublado e chuvoso. Não, então eu tenho que criar um outro estado aqui, nublado e chuvoso. Então eu tenho um outro estado, nublado e chuvoso. E aí fazer as respectivas análises, colocar as probabilidades, etc. Então, certo? Eu não posso estar em 2 estados ao mesmo tempo. Tá? Então, nesse caso aqui agora, deixa eu apagar isso aqui, só para voltar ali. Então, supondo que no meu momento inicial eu esteja em um dia ensolarado, então eu estaria ensolarado, nublado não, chuvoso não. Poderia ser também, no dia seguinte, eu poderia estar, quem sabe, nublado, num estado nublado, numa situação de nublado. Num outro momento, eu poderia estar numa situação de chuvoso. Certo? Ok. Então, essa aqui me dá uma representação, esse vetor aqui, vamos pensar assim, uma representação que depois eu vou chamar isso aqui de uns chamam de E, matriz E, outros usam uma letra grega chamada pi, do inglês é pi, né? Pi, certo? Eu acho que eu vou usar a mesma letra grega, a maioria que eu vejo aí usa pi, tá? Então, de novo, alguns podem usar a letra E mesmo, para uma representação de estado, né? Vai de cada um. É só nomenclatura, na realidade, tá? Ok, vamos voltar para cá. Então, olha só, muitos... Bem, deixa eu só falar uma coisa importante aqui que eu falei antes, mas eu quero deixar isso um pouco mais claro. Olha aqui. Bem, qual que seria a probabilidade de eu chegar, vamos supor que de eu sair do estado E para o estado C, 15%. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, como eu cheguei em E afeta essa probabilidade de 15%? Entenderam a pergunta? Como eu cheguei em E? Não sei como eu cheguei em E, mas como eu cheguei em E, num dia ensolarado como hoje. Como eu cheguei aqui, afeta a chance de ser chuvoso amanhã, olhando para essa cadeia aqui, ou para esse diagrama, ou fluxograma? Não, não afeta. Não importa como eu cheguei em E, tem 15% de chance de no próximo momento, ou quem sabe no próximo dia, eu estar num dia chuvoso. Então, isso aqui, isso que eu estou dizendo aqui, é que a evolução de um sistema depende apenas do estado atual e não depende da evolução ou do passado, do que ocorreu. É um sistema que a gente diz sem memória. A gente falou sobre isso rapidamente lá em distribuição exponencial, né? É um estado, tem um comportamento sem memória, quer dizer, não interessa como que eu cheguei aqui, o que aconteceu, se eu vim de N, se eu vim de C, se no dia anterior, anteontem, também estava ensolarado, não importa, o que importa é agora. Agora diz o seguinte, em estando em E, eu tenho 15% de chance de ir para C. Certo? Então, a probabilidade do meu próximo estado, eu poderia até botar aqui, ó, N mais 1, C igual ao estado C,
dado que, nesse momento, meu estado N, meu momento atual aqui, é E, isso aqui independe de xn-1, de xn-2, isto é, independe dos estados anteriores. Ponto. Não importa como eu cheguei lá. Importa só o estado que eu estou agora. Certo? Beleza? Agora, eu vou poder calcular probabilidades, né? Depois a gente vai ver qual que é a probabilidade de, por exemplo, daqui a 3 dias, então eu posso botar 3 ou N mais 3, ser, por exemplo, ensolarado, dado que x1, N mais 3, ou dado que xn, que é um N, então, dado que xn é igual a chuvoso. Então, eu estou 3 períodos à frente. Né? Eu estou agora num tempo discreto, assim, tá? 3 períodos de tempo à frente. Eu vou poder calcular, inclusive posso calcular essa probabilidade aqui agora, certo? Vamos fazer um exemplo, tá? Daqui a pouquinho. Muitos exemplos de processos de Markov ou processos markovianos podem ser encontrados aí na biologia, física, ciências sociais, nos negócios, nas engenharias. Então, a gente consegue representar muita coisa para um processo de Markov. Um processo de Markov, ele é bem representado, né, por uma cadeiazinha desse tipo, e também pela sua respectiva matriz de transição. Eu não falei para você que isso aqui são transições, e as transições são probabilidades de mudança, né? Eu vou criar, então, eu posso criar uma matriz de transição, tá? Então, vamos lá. O que é uma matriz de transição, então? Ó, deixa eu criar um outro slide aqui. Vamos supor, né, que eu tenha 2 estados, A e B, no meu sistema em análise aqui. Vamos supor que exista 40% de chance de eu sair de A e ir para B no próximo instante, no próximo período de tempo. Consequentemente, tenho só 2 estados, né? Você tem 40% para mudar, consequentemente, eu tenho 60% de chance para não mudar. Vamos supor que de B para A eu tenha, vamos supor, 75% de chance de mudar de B para A, consequentemente, para não mudar, eu tenho 25%. Então, o que seria a nossa matriz de transição, né? Então, a gente geralmente chama essa matriz de P, né? Uma matriz assim de probabilidades, né? Ou matriz de Markov, ou matriz markoviana, mas geralmente chama de matriz de transição, né? Também pode ser chamada de matriz de probabilidades de transição, né? É a matriz P, tá? Então, olha só, o que seria a nossa matriz P para esse sisteminha aqui, tá? Geralmente a gente escolhe a ordem aqui, você que escolhe, não vai fazer a menor diferença. Então, se eu escolher aqui, ó, então, nesse caso eu tenho 2 estados, então vai ser uma matriz 2 por 2. Se eu tivesse 3 estados, 3 por 3. Se eu tivesse 4 estados, 4 por 4, e assim sucessivamente, certo? Então, é sempre uma matriz quadrada, tá? Então, nesse caso, é uma matriz quadrada de ordem 2. Se você preferir, você pode botar aqui, entre aspas, uma colinha, né? Ó, A, B, A, B. É assim uma colinha, tá? Só para facilitar. Então, qual que é a probabilidade de eu sair do estado A e entrar no estado A? Em outras palavras, qual é a probabilidade de eu permanecer no estado A? 60%. Né? Tá aqui, ó, AA, 60%. Probabilidade de eu sair, a leitura é sempre assim, ó. A linha representa o estado onde se encontra e a coluna o estado para onde pode ir. Então, se eu me encontro no A, qual é a probabilidade de eu ir para o B? Então, 40%. Se eu me encontro no B, qual é a probabilidade de eu ir para o A? 75%. 75%. Se eu encontro no B, qual é a probabilidade de eu ficar em B? 25%. Então, isso aqui me facilita agora a mostrar, bem, eu já falei para vocês que sempre tem que dar 100%,
Em outras palavras, a soma dos elementos de uma linha tem que dar 100%, tem que dar 1. Então, isso aqui é uma propriedade importantíssima, tem que ser respeitada, e eu vou usar essa propriedade daqui a pouco. Tá? Vocês vão entender, isso aqui vai ajudar muito a gente. Tá? Então, a soma dos elementos de uma linha tem que fechar em 1, isto é, em 100%. Então, a soma para todo J, e em outras palavras, no nosso caso, o I é constante, né? O I constante, das probabilidades. Bem, eu falei para vocês que isso aqui são probabilidades. Como é que eu posso representar essa probabilidade aqui, ó, de B para A? Exatamente isso, probabilidade de B para A. Essa probabilidade de B ficar em B, de B para B. Exatamente isso, probabilidade de B para B. E esse aqui, esse aqui é probabilidade de A para B. E esse aqui, probabilidade de A para A. Então, de maneira genérica, a gente pode acabar usando I, J, K, né? Então, probabilidade I, J. Então, com I constante, então, isto é, serve para um I igual a 1, um I igual a 2, né? Esse cara aqui tem que fechar em 1. Em outras palavras, ó, primeira linha, P, 1, 1, 1, 1. Alguns começam com 0, tá? Aí é uma escolha, tipo aqui, 0, 1, 0, 1. Eu acho que geralmente eu prefiro assim, 1, 2, 1, 2. Né? Então, probabilidade 1, 1 mais probabilidade 1, 2, isso tem que ser 1. A probabilidade 2, 1 mais a probabilidade 2, 2, isso tem que ser 1 também. Certo? Tá bom? Ok. Que é isso que eu estou falando aqui, ó. Probabilidade IJ. Bem, o que é esse N? Olha, o N para nós seria o momento, né? O momento, tá? Geralmente, pessoal, e vai ser o nosso caso aqui para essas aulas, tá? A gente vai trabalhar com uma matriz homogênea. O que é uma matriz homogênea? A matriz homogênea é aquela cujas probabilidades não variam com o tempo. Os exemplos que eu dei até agora são matrizes homogêneas. Veja, eu falei que era 15%, não muda com o tempo. De repente, aqui eu falei que era verão, né? Quem sabe verão. Não, mas no inverno é outra coisa. Não, tudo bem. Então, de repente, eu, para representar isso aqui na cidade, de repente, uma matriz homogênea não seria o ideal. Talvez uma matriz, então, não homogênea, cujas probabilidades variam. Né? No nosso caso aqui, as probabilidades não vão variar. Vamos trabalhar só com matriz homogênea. Como eu falei, isso aqui é só uma introdução para cadeias de Markov, certo? Então, vamos trabalhar só com matrizes homogêneas. Então, na realidade, esse N aqui, ó, até não vai ter a matriz para nós vai ser uma constante, em outras palavras, certo? A matriz para nós vai ser uma constante. Mas eu falo dela aqui, tá? Eu falo dela depois um pouquinho. Eu falo das não homogêneas um pouquinho no próximo slide aí, tá? Então, se ela é uma matriz homogênea, na realidade, você vê que o N, a probabilidade fica uma constante, independente do N, independente do momento em que eu estou, né? Então, olha nesse caso aqui, ó. Se eu estou no momento N, no estado I, qual que é a probabilidade de que no próximo momento, isto é, se eu estou em N, no N mais 1, qual é a probabilidade de eu estar no estado J? Bem, essa é a probabilidade IJ. Ela independe de N. Se N for 0, então PIJ, vamos pensar aqui, ó, vamos supor para N 0. PIJ igual a probabilidade de x1 CJ, dado que x0 é I. Isso é igual a probabilidade, vamos supor que N igual a 5. PIJ igual a probabilidade de x 6
igual a J, dado que X5 igual a I. Veja que a probabilidade é a mesma. PJ, PJ. Independe do tempo agora. A probabilidade é constante. Tá? Então, eu estar no estado I e ir para o estado J, independe se eu faço essa análise agora, se eu faço amanhã, se eu faço depois de amanhã, independe. Então, essa é uma matriz, né, homogênea. Tá bom? Esse aqui é um outro exemplo, né? Esse aqui é um exemplo mais realista de uma cidade chamada de Belfast, na Irlanda do Norte, tá? Conhecida pelos seus prolongados períodos de chuva, né? Então, aqui veio do inglês, na verdade, que eu copiei esse aqui lá do livro. Então, é rainy, cloudy e sunny, né? Chuvoso, nublado, ensolarado. E vamos pegar essa ordem aqui, ó, RCS, para o nosso vetor de estados, né? Então, por exemplo, um estado qualquer seria representado aqui por RCS, tá? A gente vai ver que esse aqui, na realidade, vai ser o nosso π, né? Tá? Então, aqui, a nossa matriz, vamos supor que essas sejam as probabilidades, então, para essa mudança de clima nessa cidade de Belfast, tá? Bem, aí basta para a gente criar a matriz de probabilidade, já escolhemos qual que vai ser a ordem, RCS, então RCS, RCS. Então, para ir de R para R, isto é, para ir de chuvoso para chuvoso, no outro período de tempo, né, é 80%. Tá aqui. Para ir de chuvoso para nublado, chuvoso para nublado, não. Chuvoso para nublado. Tá aqui. Tá aqui, opa, estava olhando para a seta errada. Tá aqui, ó, 0,15. E de chuvoso para sunny, tá aqui, 0,05. Depois, de chuvoso, estou aqui em C agora, de chuvoso para rainy, de nublado para chuvoso, 0,7, está aqui 0,7. De C para C, 0,2. De C para S, 0,1, está aqui. De S para R, de S para R, está aqui, ó, 0,5. De S para C, de S para C, está aqui, ó, 0,3. E de S permanecer em S, 0,2. Então, essa é a matriz de transição, né? Transição de probabilidade para esse meu sistema, que é uma análise do clima aqui, né? Então, uma cidade com 3 estados relativos ao seu clima. Então, tá aqui. A perguntinha: qual é a probabilidade de, sendo hoje ensolarado, amanhã ser nublado e depois da manhã ser chuvoso? Deixa eu arrumar esse português, minha tradução aqui. Qual é a probabilidade que, sendo hoje ensolarado, amanhã ser amanhã sendo nublado, sendo hoje ensolarado, amanhã nublado, amanhã nublado e depois de amanhã chuvoso? Olha só, qual é a probabilidade sendo hoje ensolarado? Vamos olhar aqui para o... Vamos fazer o seguinte. Então, olha só, qual é a probabilidade... Pô, deixa eu só... Muito barulho aqui do meu lado agora.
Qual é a probabilidade de, sendo hoje ensolarado... Então, olha para cá. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho para facilitar para vocês aí. Deixa eu aumentar isso aqui. Ó. Sendo hoje ensolarado, está aqui, ó, sunny. Sendo hoje ensolarado. Qual é a probabilidade de amanhã ser nublado e depois da manhã chuvoso? Então, qual que é a probabilidade de amanhã ser nublado e depois da manhã chuvoso, raining? É isso que ele quer saber. Qual é a probabilidade de acontecer esse caminho aqui? Bem, as probabilidades você já tem, né? A probabilidade de amanhã ser chuvoso, nublado é 0,3 e depois de amanhã ficar chuvoso, 7. Então você tem aqui 0,3 vezes 0,7. Isso me dá uma probabilidade de 21%. Então tem um 21% de eu seguir esse caminho. E você pode fazer essa análise para qualquer outro caminho N vezes. Por exemplo, qual é a probabilidade de hoje sendo ensolarado, amanhã chover, ser chuvoso, depois da manhã voltar a ficar ensolarado e depois da manhã, dia 1, amanhã 1, 2, 3, no terceiro dia ficar, por exemplo, nublado. Então você quer que amanhã fique chuvoso, ensolarado e nublado. Bem, 0,5 vezes 0,05 vezes 0,3, certo? Então você vai percorrendo essa matriz. Só que tem um jeito mais fácil de fazer isso, como a gente vai ver na aula de amanhã, tá? Nós vamos usar nós vamos usar essa matriz aqui para fazer várias análises interessantes, tipo essa que a gente está fazendo aqui, correndo assim manualmente. Então, aqui tenho uma mudança, tenho um período de tempo, 2 períodos de tempo, 3 períodos de tempo. E aí amanhã a gente vai ver, né, a equação de Chapman-Kolmogorov, que ela é relativamente simples, porque na realidade é a matriz de transição elevado a n, onde n é o número de períodos à frente que eu quero estimar as probabilidades. Então, se eu quero um período à frente, no próximo período, eu multiplico por P. Se eu quero 2 períodos à frente, eu multiplico por P ao quadrado. Se eu quero 3 períodos à frente, P ao cubo. E aí, na realidade, é só uma questão de multiplicação de matrizes, certo? E agora, com um softwarezinho, pega lá um C++, um Python, um Java, um Pascal, pega uma linguagem dessa qualquer aí, você rapidamente implementa aí uma multiplicaçãozinha de matrizes, né? Python ainda é mais fácil ainda, né? E você rapidamente chega e pode fazer as análises e as conclusões que você precisa, tá? Para a gente finalizar por hoje, né? Vamos supor, deixa eu arrumar isso aqui, vamos supor que você esteja num estado aqui inicial. Vamos supor que o teu estado inicial seja esse aqui, ó. Então, no momento 0, no n igual a 0 aqui, tá? Só para brincar, podia ser qualquer outro n aqui. Vamos supor que você tivesse nessa situação aqui, 0, 1, 0, né? Lembre-se, RCS, em determinado dia, qual é a probabilidade do dia seguinte ser ensolarado? Bem, a gente meio que já fez ali, né? Então, se eu tivesse uma situação 0, 1, 0, né? RCS, então eu estou aqui como cloud e eu quero ir para ensolarado. Bem, se eu estou em cloud, se eu estou aqui nublado, se eu estou aqui no nublado, 0, 1, 0, quero ir para ensolarado, qual é a probabilidade? 10%. Certo? Beleza? Então, ficou bem trivial agora, né? Certo? Beleza, galera? 3 e 1. Hoje foi uma aula um pouquinho mais extensa, porque eu precisei fazer
aquela revisão e finalizar aqui quadrado com vocês. Mas é aquela história, tem aulas que vão um pouquinho mais, tem aulas que vão um pouquinho menos, né? Tá bom? Ok? Só lembrando que, na verdade, se estivéssemos em sala de aula, era até 3h10, né? Tá bom? Galera, alguma perguntinha? Conseguiram pegar a ideia inicial aqui de... Bem, nós não vamos nos aprofundar muito mais em cadeias de Markov, não, tá? A gente vai ver amanhã, melhor, na quinta-feira, né? A gente vai ver aí algumas coisas, algumas análises que a gente pode fazer com cadeias de Markov, né? Tipo, por exemplo, a longo prazo, qual é a probabilidade de estar num dia chuvoso, só seguindo esse exemplo aqui, né? A longo prazo, qual é a probabilidade de estar num dia chuvoso, ensolarado ou nublado? Né? Quais são as distribuições limite, como a gente diz, né? Quanto tempo eu vou permanecer num determinado estado até que eu saia desse estado, né? Em média, né? Tudo certo, então? Galera, beleza? Deixa eu só finalizar aqui a gravação, para não ficar muito... Vou salvar isso aqui para depois estar mandando para vocês, né? Deixa eu ver aqui, gravação da aula. Eu estou aqui. Deixa eu interromper aqui a gravação.